noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Muito bom saber que Deus é bom, né? É algo muito bom, muito confortante para os nossos corações. Estou aqui hoje para compartilhar uma mensagem com a igreja, né? Uma mensagem muito abençoadora. E fico muito feliz de poder compartilhar com cada um de vocês, né? O tema da mensagem é Deus é bom, fique próximo dele. Salmo 73. Então, Deus é bom. Isso a gente sabe, né? Acho que ninguém tem dúvida de que Deus é bom, né? Até as nossas criancinhas sabem da bondade do nosso Deus, da lealdade, da fidelidade do nosso Deus, né? Só que algo interessante que acontece... Opa, obrigado, irmão. Obrigado. Cedo ou tarde, todos nós, vamos passar por problemas na vida que a gente não vai conseguir entender. Vai ser algo muito difícil assim para você, talvez, tentar entender, né? Por que você está passando por um determinado problema na sua vida, né? Na sua casa, na sua família, no seu dia a dia. E por isso que é importante a gente ter algumas fundações, base sólidas, bem firmadas no nosso coração, para que a gente possa se apoiar quando tudo estiver caindo ao nosso redor. Quando tudo estiver despencando ao nosso redor. É bom a gente ter algumas fundações sólidas, bem estabilizadas no nosso coração, na nossa mente e conosco, né? E uma dessas fundações que nós devemos ter é o título da mensagem, né? É a fundação de que Deus é bom, né? Como louvor que os nossos irmãos cantaram agora, que declara, eu sou amado, né? Sou amado de ti, né, irmão? E Deus me ama, né? É importante eu saber que Deus é bom, que Deus me ama, que Deus está no controle das situações que circulam a minha vida, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que se eu colocar minha confiança no Senhor, o final vai ser bom, né? Vai ser conforme o Senhor quer, vai ser bom porque vai ser do jeito dele, do jeito que Ele permitiu, né? E todas as coisas estão cooperando, meu amado, para o meu bem, para o seu bem, porque nós fomos chamados pelo Senhor, né? Então são fundações que nós devemos ter bem arquivadas aqui, né, conosco, bem em prontidão, né, de serem lembradas durante esses momentos de dificuldade, certo? Quando a gente passa por situações difíceis, né? Parece tão simples, né? Mas é muito difícil. Sabe por quê? Porque nesses momentos, o que acontece? Satanás, ele consegue vir e ele consegue desafiar a nossa fé. Ele vem desafiar a nossa fé. E como, André, ele vem fazer isso, né? Geralmente, ele sabe que a gente está passando por situações difíceis e ele desafia a nossa fé. Talvez quando a gente esteja fraco, até mesmo fisicamente doente, a gente sabe quando a gente... É uma tríade, né? O físico, o espiritual, o emocional. E quando você está fisicamente com problema, às vezes afeta as outras áreas da sua vida também. E Satanás se aproveita disso, né? Satanás se aproveita disso e traz diversas questões na sua mente.
Como, por exemplo, se Deus te ama, por que Ele deixa acontecer algo assim com alguém que Ele ama, né? Se Deus te ama, por que está acontecendo isso na tua vida? Se Deus te ama, por que essa pessoa, um colega seu, um familiar seu, morreu nessa pandemia? Se Deus te ama, por que está acontecendo isso com seu filho? Se Deus te ama, por que acontece isso com seu esposo, com a sua esposa, né? Deveria ser ao contrário, né? Então, Satanás, ele se aproveita e ele tenta criar esse tipo de situação para mostrar o quê? Para tentar te convencer de algo que não é verdade, né? De que Deus não te ama. Não é verdade. Deus realmente te ama, como a gente cantou, né? Ou talvez eu ouço muito isso. Pô, cara, eu não sou tão ruim assim, por que está acontecendo isso comigo, né? Eu não sou uma pessoa tão má em relação àquelas outras pessoas ali, por que está acontecendo isso com a minha vida, né? Então são coisas que o inimigo ele tenta trazer para a gente abraçar, né, Celso, né? Para a gente abraçar, para a gente se desencorajar na nossa caminhada, né? Então ele tenta mostrar simplesmente para você que Deus não estaria no controle das situações que circundam a sua vida. Ou ele tenta fazer com que você acredita que Deus não te ama, ou que Deus te deixou de lado. Então essa é uma grande artimanha do inimigo que ele faz há milhares de anos, né? Como diz Spurgeon, a astúcia de um ser que estuda a humanidade há milhares e milhares de anos. Então, por isso que é importante, né, a gente ter as nossas sólidas fundações, como o tema do estudo diz. Deus é bom, não importa o que aconteça, né? Só que qual é a grande questão? O que acontece muito? Muitas vezes até no nosso meio, perto de pessoas que a gente conhece, um colega do seu dia a dia, cristão, do seu trabalho, aqui mesmo pode ser alguém da congregação, algum irmão nosso, né? E pode acontecer de a pessoa entregar as pontas, né? Parar, desisto, né? E é um grande erro que as pessoas cometem. Quando acontece algo na vida delas que elas não entendem, o que acontece? Muitos cometem o erro de se entregar ao desconhecido. Quando acontece algo que ela não entende na vida dela, algum trauma, algum problema, ela se entrega para o desconhecido. E ela deixa de lado todas aquelas fundações que foram construídas há um bom tempo pela palavra do Senhor, que é verdadeira e não falha. Então a gente conclui o quê? Eu não vou abrir mão do que eu tenho certeza, né, de que Deus é bom, pelo que eu não tenho certeza, pelo desconhecido. Então aí mora, né, um perigo, né, que abala muitas pessoas. E é difícil, mas a gente tem que entender que Deus tem um plano, cara. Deus tem um plano plano perfeito para cada um de nós, né? E é bom a gente tentar esperar, vamos tentar esperar e ver qual será o propósito de Deus, né, nessa situação que possa estar acontecendo comigo, na minha vida, agora, né? Mas é difícil, né? Muitas vezes a gente se precipita e não quer esperar o plano de Deus e entrega as pontas. A pessoa se entrega, esquece
de tudo que ela aprendeu, e ela vai viver o ruim, né? Vai viver o mundo. Então a gente entra no primeiro versículo. Pode colocar o primeiro versículo, 73, Salmo 7,3, do 1 ao 3. Então ele fala assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então agora a gente vai entrar aqui na palavra, né? Por que eu trouxe esse tema? Porque ele está na palavra, né? E nós vamos ver uma situação em que o salmista passa por isso, né? E como ele passou por isso, André? Trazendo aquele tema que bagunça a mente de muita gente, de muito cristão, né? A prosperidade do ímpio. Como? Como o cara prospera sendo ímpio, né? Sendo iníquo, né? Então a gente está aqui num cenário que o salmista, ele tá meio fraco, ele está meio frágil, provavelmente ele está doente fisicamente, e começou ali a sua reflexão, né? E como diz o versículo ali, quase escorreguei. Olha lá, pessoal, ele fala assim, quase escorreguei. Por quê? Porque eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então ele pensou consigo mesmo: poxa, eu sou um cara bom, eu não falto na igreja, toco muito bem, ajudo os meus irmãos nas atividades, dou o dízimo, né? Ajudo as pessoas a atravessar a rua. Sou uma pessoa legal, né? Mas hoje eu estou aqui doente, estou mal, e eu olho para os ímpios lá fora, estão bem, estão fortes. Parece até que eles não passam por aquilo que eu passo. Que isso? Eles não têm os mesmos problemas que eu? Então o salmista aqui, ele começa a fazer uma reflexão perigosa, né? Uma reflexão perigosa. Ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio, começou a deixar a inveja entrar dentro do coração dele, e isso vai se desenrolar aqui de um jeito que, graças a Deus, mas no final a palavra vai trazer um fechamento muito bonito, muito maravilhoso. Então a gente tem que tomar o quê? Cuidado com as situações que Satanás coloca nas nossas mentes. Lembra que eu falei lá no começo? Ele pode tentar falar que Deus não te ama, pode tentar falar que Deus não está no controle das situações que ocorrem ao seu redor. Então, são artimanhas de Satanás para você, né? Para tentar te fazer ter falsas conclusões. Mas ele sempre vai chegar com verdades óbvias, tá? Ele pode chegar com verdades até óbvias, né? Ou meia verdade, para te seduzir, né? Para te chamar. Opa, é uma meia verdade que ele está falando, né? O salmista está falando uma coisa ali que é uma meia verdade. As pessoas prosperam lá fora. Só que depois o inimigo, depois de trazer uma meia-verdade, ele te envolve na conversa, né, na situação. E depois ele traz a distorção da verdade. Para quê? Para te confundir e te fazer ter uma conclusão falsa. Para que você haja contrário à vontade de Deus. Então ele sempre vai te trazer verdades óbvias, mas depois ele vai tentar te trazer uma distorção para que você tropece e caia. Vamos dar uma olhada no diálogo Gênesis 3, 1 a 5, diálogo do inimigo com Eva. Presta atenção nesse texto, meu irmão.
a conversa da serpente com Eva no jardim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Dá uma segurada aí, irmão, dá uma segurada aí. Então tu já vê que, para chamar a atenção dela, o que ele faz? Foi isso que Deus disse? Não é para comer nada, nada. Não foi exatamente isso, Não poderia comer da árvore que está no meio do jardim, Mas ele já traz uma meia-verdade ali, para envolver ela, E aí, seguindo, respondeu a mulher, na sequência ali, depois do espaço. Respondeu a mulher à serpente: olha, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então ela respondeu, trazendo a exceção, que não poderia comer da árvore que estava no meio do jardim, para não ter a morte, Satanás já tinha envolvido ela. Agora ele vai distorcer para ter o que ele quer, Disse a serpente à mulher, última parte: ah não, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então Satanás ali, ele traz ali a distorção, cria algo na mente dela. Poxa, essa parte ele não me falou. Será que ele não me ama? Se ele fosse justo, ele não teria escondido isso de mim. Então, o inimigo tenta fazer ali, tenta colocar Deus num lugar escuro para Eva, será que ele não me ama? Então ele não me ama, Por que será que ele quer me impedir de comer algo tão bom, tão gostoso? Provavelmente aquele fruto deveria ser lindo, lindo, maravilhoso e saboroso, Então ela deve ter falado: poxa, como ele não quer que eu coma algo tão saboroso, tão bom. E o inimigo consegue mostrar, olha, ele não quer ninguém ali competindo com ele. Ele não quer ninguém ali no status dele, ali naquele nível conhecedor do bem e do mal. Então ali ele colocou Eva contra Deus. Acontece nos dias de hoje? Acontece próximo das nossas vidas isso? Acontece perto de pessoas que nós conhecemos, que nós amamos? Acontece. Então ele tenta mostrar que Deus não é bom, Então o que acontece? O salmista também está com dificuldade ali, E conforme ele estava com esse problema, com essa dificuldade, o que aconteceu? Começou a vir uns exageros dos fatos por meio da visão do salmista. Olha o versículo 4 do Salmo 7,3. O que o salmista fala? Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Então você está percebendo? Ele ainda está ali tendo uma visão distorcida, da verdade das coisas, Ele considerou que ele estava doente, ele considerou o ímpio prosperando, e ele está ali analisando aquela situação. Poxa, Deus está permitindo isso, o cara prosperar, Se ele fosse justo, será que ele deveria deixar isso, Talvez a gente até pense, poxa, se eu fosse Deus, aqui no nosso bairro do Fátima, só ia habitar cristãos, Talvez a gente até pensaria dessa forma, Mas a gente não é
Deus, né? E o salmista continua, poxa, o cara está forte, né? Está bem, e eu estou aqui nessa dificuldade, pago minhas contas, trabalho duro, tento andar corretamente, estou aqui passando por dificuldade, e os ímpios prosperando. Então ele ficou ali incomodado com essa situação, né? Ficou incomodado. E sabe o que acontece? O que aconteceu? Ele começou a usar de um tema que a gente citou algumas reuniões de oração atrás, né? Ele começou a entrar em uma generalização dos fatos. Provavelmente ele pegou uma pessoa iníqua da realidade dele, que a pessoa estava prosperando e generalizou. Poxa, todo mundo ali, todos os ímpios ali são fortes e poderosos, e eu que sou cristão, né? Passando aqui um pé na jaca, né? Como o pessoal fala. Estou aqui com o meu pé na jaca e não consigo melhorar a minha situação. Então começa a vir ali a generalização dos fatos. Mas como, André? Como você explica isso, né? Visite um hospital. Visite um hospital no centro da cidade, aqui perto, e você vai ver muitas pessoas, muitos ímpios, passando por dificuldade, ali sustentado por aparelhos, até o ponto de morte. Assim como vamos ver justos também ali, passando por sofrimento. Então, foi uma generalização, né? O ímpio passa por dificuldade, sim, assim como os justos passam também, né? Não vamos mentir, né? Vamos falar o que a palavra fala, né? Todos passamos por dificuldade, mas o salmista está ali o quê? Generalizando. Isso vai ser muito ruim para ele no decorrer da palavra e da passagem, né? Então ele cai ali na distorção da verdade. Salmo 73, o versículo 5 agora. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, né? Também não é verdade, né? Está falando que ele não tem fardo nenhum, não tem problema nenhum, e também nunca vai ter doença nenhuma. Também não é verdade. Está generalizando ali uma questão, né? E às vezes a gente se engana por um tempo, né? Se a gente esperar um tempo, às vezes aquela pessoa está até fazendo algo errado, está até envolvida com algo errado, e aquilo vai trazer um problema para a vida dela em breve. E essa pessoa pode vir a ser presa, né? Pode vir a ir para a prisão, para a cadeia. O tempo sempre mostra a verdade, né? Tem uma frase, uma vez eu ouvi alguém dizer, um pastor: se você está certo, o tempo está do seu lado. O tempo está do seu lado. O tempo sempre fala a verdade, né? Só que aí fora, no mundo, o que acontece? Ganha quem tem mais brinquedos. Não é assim que funciona? Ganha quem tem mais brinquedos, quem tem mais dinheiro, quem tem mais bens materiais. É assim que funciona aí fora, né? Quantas vezes eu vi, né, amigos no dia a dia de trabalho, ver uma pessoa com um poder financeiro maior. Uau, cara, ele conseguiu, o cara é bom mesmo, né? Então, no mundo é assim que funciona. Ganha quem tem mais brinquedos, né? O cara é corrupto, o salmista está generalizando, é corrupto, mas olha tudo que ele tem. O cara tem uma casa no Guarujá, no Balneário Camboriú, Angra dos Reis. Cara, ele é tão corrupto, mas olha tudo que ele tem, né? Olha tudo que ele tem, né? Mas ele está generalizando também. O salmista está generalizando aqui. Visite uma prisão, por exemplo. Visite uma prisão. E você vai encontrar vários ímpios, várias pessoas ímpias, com problemas muito sérios. Então Satanás ele joga bem esse jogo da distorção. Ele joga muito bem esse jogo da distorção para fazer você
ter falsas conclusões na sua caminhada para fazer você tropeçar e depois para te deixar lá humilhado, né? O inimigo joga muito bem esse jogo. Seguindo aqui, 73, do 6 ao 12. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Então, dá uma pausinha aí, meu irmão. Então ele fala, poxa, cheio de orgulho, né? O pescoço deles é envolvido com um colar de orgulho, e o seu coração fala sem medo de violência, né? Maldade no seu íntimo, e o mal transborda ali em arrogância e gera opressão, né? Seguindo aqui, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. E o cara é arrogante, volta aqui, o cara é arrogante, mas as pessoas dão crédito, as pessoas ouvem, né? E dando sequência aqui, eles dizem, na sua arrogância, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Para aqui, meu amado. Você lembra quem disse isso? No Egito? Quem é Jeová, Moisés? Eu não conheço Jeová para eu deixar o povo sair. Quem é Jeová? Quem é o Senhor, Moisés? O faraó, né? Lembra? O faraó. Moisés foi, deixa o meu povo sair, porque o Senhor pediu para a gente comemorar. Quem é Jeová, cara? Eu não conheço não, Moisés. Eu conheço aqui o meu patrimônio do Egito. Tudo que a gente conquistou, eu não conheço Jeová. Não conheço o seu Senhor. Ninguém vai sair daqui. Ah, e ele conheceu, né, Anderson? Não conheceu? Não conheceu o Senhor? O faraó conheceu depois de um tempo. Conheceu, e conheceu muito bem o Senhor. Aí seguindo o versículo. Assim, último versículo, última parte ali. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Aí tá. O que acontece? De novo ele distorce a conclusão. Ele traz diversas características da pessoa ímpia, de tudo que ele faz. E o cara está prosperando. Como? Aumentam suas riquezas despreocupados, né? Aí ele tem a famosa, como nós conversamos, conclusão distorcida dos fatos, algo que o inimigo gosta muito de fazer, né? Um problema vira outro, né? Consegue fazer um problema virar outro. Generaliza questões, uma coisa pequena vira grande, coisas importantes ficam pequenas. O que acontece com o salmista aqui? Vamos ver agora o versículo 13 e nós vamos pular para o 16 na sequência, tá? Os dois estão ali. Cara, sabe o que vai acontecer agora? Ele vai pensar em entregar os pontos. Ele vai pensar em entregar tudo. Tudo. Olha o que ele fala ali, ó. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. O que ele está falando aqui na primeira parte? Certamente foi-me inútil manter puro o coração. Vamos parafrasear aqui. Foi inútil eu ter lido a palavra. Foi inútil eu ter vindo para a igreja. Foi inútil eu tentar manter limpo o meu coração. Então ele olhou para a prosperidade do ímpio, ele se perdeu e agora ele está querendo entregar as pontas. Manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Você entende isso? Bem claro, né? O Salmo está falando bem claro isso. Aí depois ele
quando eu parei para tentar entender tudo isso, ele fala ali, eu achei muito, muito difícil para mim. Então ele está ali naquele viés, né? Poxa, ser ímpio talvez é muito melhor do que ser justo. Foi a conclusão que ele está tendo. É a conclusão que ele está tendo. Lembram da introdução do estudo? Muitos erram abandonando as suas bases fundamentais quando passam por problemas e por situações difíceis na vida. Muitas pessoas, infelizmente. Eu tive um amigo, eu morei em São Paulo uma época, trabalhava numa empresa, e eu tive um amigo lá, ele era cristão, ele se desviou. A mãe dele é evangélica também, o nome dele era Santo, por incrível que pareça, a mãe dele colocou o nome dele de Santo. E a gente até ligava para ele, né, e o pessoal até brincava, poxa, um milagre urgente, por favor, né, a gente precisa resolver tal coisa, tal problema aqui. Um amigo nosso, um amigo meu que eu tive lá em São Paulo, uma pessoa muito querida. E essa pessoa, ele sempre me dava carona, e ele estava falando comigo uma vez do que aconteceu com a vida dele, né? Santo Marmirolli, o nome dele. E ele falou assim, Vaz, me chamava de Vaz, né? Meu nome é André Vaz. Vaz, eu tinha uma irmã, ela tinha 23 anos, e ela ia casar, né? E ali, se eu não me engano, na descida da serra, eles bateram o carro e os dois morreram. Cara, eu fiquei muito horrorizado com aquilo. E eu tive ódio de Deus, cara. Eu tive ódio de Deus. Eu não consegui mais viver como um cristão. E ele falou isso para mim, né? E exatamente a questão que a gente está vivenciando nesse estudo, né? O inimigo conseguiu convencê-lo de que Deus não era bom porque aconteceu aquele fato. Cara, pode acontecer diversas coisas na nossa vida. É plano de Deus, cara. É Deus fazendo alguma coisa. Às vezes, pode até acontecer algo com alguém próximo para tocar outro alguém, né? Como, André? Ué, não aconteceu com Cristo? Ele não foi ferido por mim e por você? Aconteceu. Aconteceu. Então, o meu amigo falava, né, dessa situação, mas depois, no ato dessa conversa, ele já havia retornado para Cristo, já estava melhor com Deus, mas ele me falou que fiz muitas coisas erradas lá fora e agradeceu a nossa amizade por um tempo, né, e tudo. Quando eu voltei para cá, ele agradeceu. Mas é um exemplo, né? Como a gente conhece, né, Celso, diversos exemplos desse tipo de situação que acontece, né? Pronto. Graças a Deus a Bíblia vai dar um fechamento, vai corrigir essa situação, vai dar um fechamento bom para a gente aqui. Versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O que acontece aqui? Ele veio para a presença de Deus, cara. E quando ele veio para a presença de Deus, eu me lembrei do quê? Do destino dos ímpios. Me lembrei que a palavra não erra. Me lembrei que eu estava confuso, estava generalizando os fatos e as questões. Então ele volta ali para a presença de Deus e ali ele é aquecido, né, com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Lembra que a gente fala, que a palavra fala que eu exaltarei a minha palavra acima do meu próprio nome. Você lembra que Deus fala isso? Olha o poder que tem a palavra. Então ele voltou ali para aquele cuidado do Pai, né? A gente estava conversando na reunião de oração esses dias e um dos irmãos comentou, cara, eu não quero mais flertar com o pecado. Eu não quero mais brincar com o pecado, cara. Falando de outra forma, né? Ele é gostoso, o pecado, ele é quente, né? Aquece, é bom.
mas a tua volta te faz andar em brasas vivas, né? Você vai voltar pisando em brasas, cara, isso vai te ferir. Se você trabalhar para o pecado, no final do teu trabalho tu vai receber o teu salário. Vai receber. Não tarda. E eu achei muito bonito o irmão comentar, cara, eu não quero mais. Pecado é ruim, cara, eu não quero. Eu quero estar na presença do Senhor, eu estou buscando o Senhor, estou feliz de buscar o Senhor, né? A gente conversando. E, cara, como isso é bonito de se ouvir, né? Infelizmente, nós somos influenciados por uma visão mundana da vida, né? E a maneira como o mundo vê as coisas é errada. Por quê? Televisão, internet, redes sociais trazem um ponto de vida, muitas vezes, distorcido da própria vida. Uma amiga do trabalho, essa semana, trouxe uma palavra interessante, uma conversa de trabalho, ela falou assim, André, infelizmente o nosso imediatismo, né, faz a gente não fazer as coisas direito. Eu falei, imediatismo, gostei dessa palavra. Então, o mundo, ele olha a coisa agora, né? Agora, cara, eu quero prazer agora, né? Eu quero ali, agora, o melhor. O mundo, ele não vê o final das coisas. Ele não olha o final, só olha o bom material agora, o prazer agora, imediato. Mas na presença de Deus, tu viu que ele lembrou lá, né? Na presença de Deus, o que aconteceu? Ele se recorda do fim, cara. E tudo tem um fim, né? Eu achei muito interessante um policial aposentado forense, né, da área de forense, de criminal. Ele deu uma reportagem para o jornal A Tribuna, e ele comentava, o tema era o aumento de suicídio entre os jovens, né? Todo mundo sabe de um jovem que se suicidou, não passa na mídia, né? Mas todo mundo sabe diversos casos no nosso redor. Ele foi questionado disso, né? O que você acha do aumento de suicídio entre os jovens? E ele comentou assim, ele cita, olha, o que está acontecendo, na verdade, um efeito manada, impulsionado pela rede social, que tende a mostrar um padrão de vida que eles têm que tentar alcançar. A gente estava conversando também na reunião de oração, uma irmã comentou sobre isso, precisei me afastar um pouquinho do Instagram, porque estava me deixando depressiva, né? Ele mostra um padrão, certo? E o que acontece? A galera não consegue competir com esse padrão, cara. Não consegue. E a galera fica depressiva e se frustra. E ele comenta, cara, a vida é difícil. A vida é difícil. E muitos não estão preparados, né? Então está tendo um efeito manada. Que, por fim, ou um pouco antes do fim, passa pela profunda depressão. Certo? Então é importante nós, né, a gente vir para a presença de Deus regularmente, né, para a gente enxergar as coisas do jeito que Deus vê, do jeito que Deus olha, né? Não apenas o material, mas o espiritual, não apenas o agora, mas o eterno. E Deus vai te trazer para a perspectiva correta das coisas, como o salmista veio ali. Ué, André, a Bíblia está errada então? Está falando que o cara está generalizando? Não, ele vai corrigir ali, ó. E até que entrei na presença de Deus, ufa, me lembrei de novo do que eu precisava me lembrar, de que Deus nunca falhou comigo. Então Deus vai te trazer para a perspectiva correta dele. A gente sabe que uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, ela vive como um animal. Ela vive como um animal. E a gente tem nossos cachorros, né, nossos cães, né? E parece que eles falam, né? Parece que eles têm uma proximidade tão grande com a gente, né?
Eu tinha uma labradora, até tenho uma labradora ainda, está viva, e eu brincava com ela, eu colocava um ossinho, né, na sala, assim, só que ela não podia entrar na sala, né, tinha que ficar ali fora. Eu queria ver se ela ia obedecer ou não, né, eu colocava no meio, ela ficava olhando, olhava para mim, olhava. Aí eu saía. Quando eu voltava, o ossinho já era, tinha pego. Na minha frente, respeitava. Então, um animal, se você mexe no saco de ração, ele vai viver para a necessidade dele, cara. Ele vai viver para a necessidade dele. E assim também, grande maioria das vezes, o ser humano que não tem Deus, que não tem relacionamento com Deus, ele vai viver para o imediatismo dele ali, da necessidade dele, né? Como um animal, né? Só para suprimento das necessidades carnais. E tem uma lei também, cara. Isso aqui é tremendo, cara, essa passagem. A lei da semeadura. O que diz essa lei? Se você plantar limão, vai nascer melancia? Não. Se você plantar limão, vai nascer limão. O que você plantar, vai nascer, né? E é uma lei que não é só do mundo vegetal, do mundo animal como um todo, e também do mundo espiritual, essa lei. Então, muitas vezes, a pessoa quer desafiar essa lei. A pessoa quer desafiar essa lei. Ou até mesmo quer desafiar a lei da física. Terceira lei de Newton, ação e reação, né? Se você pegar seu carro e não cuidar do seu carro, ou se você beber antes de dirigir, você pode ir lá e bater no poste. E o poste vai bater em você também. Ação e reação, com a mesma força. As pessoas querem desafiar. Querem plantar coisas ruins e colher coisas boas. Não, isso não existe. O que a pessoa plantar, Deus não se deixa zombar. O que o homem plantar, ele vai colher. Então, o ímpio, ele anda sobre uma placa de gelo, em cima do inferno. E a qualquer momento pode ali derreter e vai cair, né? Aí lembra daquela história do Titanic, que a gente conhece, né, a história bacana. Tudo maravilhoso, tudo bonito, vivendo a riqueza, o poder da tecnologia, som alto, as danças maravilhosas, né? De repente, o som estridente do gelo ruindo o metal do navio, né? E o navio foi julgado, né? Afundou, né? Naquele momento de alegria, de uma hora para outra, virou o quê? Um terror absurdo, um terror absoluto, né? E sabe o que é interessante nessa história do Titanic, cara? Uma percepção particular minha. Se você for estudar, você vai ver que houveram diversos avisos de outras embarcações comentando, que já estavam na frente, né, da rota, comentando de névoa densa no Atlântico, comentando de gelo à deriva no Atlântico, passando a mensagem para quem vinha atrás, né? Sei, alguém pode pensar, Deus afundou, André? Não sei. Teve diversos avisos, né? Uma arrogância, né? Era uma arrogância, né? Foi uma arrogância, na verdade. Havia uma engenharia no casco que os caras achavam que eles podiam vencer o gelo de uma forma melhor para a época, né? Mas eu acho que foram 5 a 7 avisos e aconteceu, né? Ou então, mais recentemente, lembra aquela boate no sul do país? Boate Kiss, né? O nome dela. E, de repente, tudo legal, tudo bacana, maravilhoso, dança, flerte, droga, sexo, né? De repente, uma ação ali de pirofagia, alguma coisa assim, queimou uma espuma, né? E liberou uma fumaça tóxica. E muita gente morreu assim, de uma hora para outra assim também, né? Um artigo falando assim, a química por trás
da Boate Kiss. Eu vou ler aqui um trechinho dele. Só me acompanha. O poliuretano presente na espuma que servia de revestimento acústico da boate pegou fogo por conta do Sputnik acendido dentro da boate, e que a queima de tal substância gerou o gás cianeto, apontado por um laudo técnico como a causa da morte dos estudantes, gás extremamente letal, utilizado nas câmaras de gás na Segunda Guerra Mundial. Olha, cianeto, cara, derivado, usado na parte de extermínio lá. Cara, imagina quantos lugares deve ter uma espuma dessa perigosa, né? Um iceberg desse, perigoso, né? Mas acontece, né? Aí quando a realidade bater a porta, vão ver que Deus não se agradou do estilo de vida. Deus não se agradou do estilo de vida. Então muitos podem enfrentar um iceberg de morrer sem Deus, cara. Podem enfrentar. Ou uma fumaça tóxica de morrer sem Deus, né? E vão descobrir que Deus não se agradou do estilo de vida deles. Então a gente sabe que Deus é bom, né? Deus é longânimo, né? Mas a gente sabe também que o Espírito não vai contender para sempre com o homem. A palavra fala isso, meu Espírito não vai contender para sempre com o pecado do homem, cara. Vai ter uma hora que a conta vai chegar, né? Não sei se acontece com você de a conta não vir, a conta demora para chegar em casa, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, daqui a pouco vem aquela conta, né? Você até fica quieto, né? Não fala nada, não está vindo a conta, não vou pagar, né? Daqui a pouco manda aquela conta, 6 meses acumulado. Por que está mandando? Você não pagou? Eu não paguei porque não veio. Tem que pagar, é sua. E a conta chega, cara. Uma hora a conta chega e chegou. Chegou a conta, né? Então Deus é longânimo, mas o Espírito de Deus não vai contender para sempre com o homem, né? Então, o salmista ele corrige a perspectiva dele na presença de Deus. E o que é essa congregação? O que é esse local aqui, né? Aqui é um local em que pessoas virão para colocar, para se enquadrarem novamente na perspectiva de Deus. De Deus. Pessoas vão conhecer você, e pessoas vão se interessar por quem você é, pessoas vão querer vir para se enquadrar na perspectiva de Deus. Aí, finalizando aqui, Salmo 7:3, 28. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Para nós, né? Para nós, ufa, bom é estar perto de Deus. Bom é estar na presença de Deus. Eu vou orar aqui agora. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque como é bom saber que o inimigo não é páreo para com as tuas verdades, Senhor. Como é bom saber que, ao estudar a tua palavra, nós estamos na perspectiva certa da vida e das coisas, Senhor. Como é bom, Senhor. Eu oro para que, se houver algum irmão aqui, bem passando por esse tipo de dificuldade, Senhor, querendo entregar as pontas porque está entendendo as coisas de forma errada, está olhando errado, que o Senhor simplesmente restaure este irmão, esta pessoa, Senhor. Ou se há alguém fora deste lugar, algum amigo nosso, não é nem cristão, mas ou é de outra igreja, mas que está passando por esta dificuldade, generalizando as questões, esquecendo, olhando para o erro, e generalizando e se indagando em relação à bondade de Deus, nós oramos que o Senhor
também haja, Senhor, em prol dessa pessoa, em nome de Jesus. Só para concluir, irmão, então saiba que você tem a palavra de Deus com você. Cara, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez: tudo que há em Cristo é saudável. Tudo que há em Cristo é saudável. Às vezes a gente fica, poxa, eu não sei o quanto o pastor sabe da Bíblia, eu não vou falar nada. Cara, o que você sabe é bom, cara. Você sabe que Deus é bom, você pode falar. Você pode falar o que você sabe, que as pessoas vão ser tocadas. O próprio Jesus falou, se der um copo de água para uma criança, não vai perder a sua recompensa. Amém? Então, confie no Senhor, né? Na sua palavra, na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.